Fala, nação, chegando aqui com as principais notícias do Mengão na manhã desta quinta-feira, para a gente falar aí da situação do Flamengo na Libertadores da América, falar também, é claro, né, não tem como não falar da situação do Tite e também vamos falar aí, parece que tem clube interessado em jogador importante do Flamengo. Vou te contar tudo isso, mas antes, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal do Placar Rubro-Negro, o seu canal de notícias e lives do Mengão. Claro, você sempre participando também nas nossas lives, 3h30 da tarde. A gente está sempre aqui ao vivo trazendo as informações. E agora, na parte da manhã, a gente vem com as principais notícias da manhã do Flamengo. E vamos começar falando, é claro, da Libertadores da América, né? O grupo do Flamengo teve jogo essa semana. Flamengo perdeu seu jogo. E ontem tivemos o empate da equipe do Milionários com a equipe do Bolívar. Um empate que ajudou o Flamengo, mas nem tanto, né? Uma vitória do Milionários seria melhor para o Flamengo, mas acabou sendo empate. E aí, como que ficou a situação do grupo do Mengão na Libertadores da América? Vamos dar uma olhada? Olha o grupo do Flamengo, o grupo E, como que ficou. Temos ali a equipe do Bolívar com 10 pontos. Em segundo lugar, o Palestino com 6. Flamengo que caiu, né, para a terceira colocação com a derrota para o próprio Palestino, está ali com 4 pontos, e na última colocação temos a equipe do Milionários com apenas 2 pontos. Na próxima rodada, vamos dar uma olhada como que vai ser os próximos jogos aí. Teremos o Milionários contra o Palestino no dia 14, terça-feira, às 11 da noite, e o Mengão entra em campo na quarta contra a equipe do Bolívar no Maracanã, 9h30 da noite, precisando da vitória, tem que vencer. Flamengo que vai ter 2 jogos em casa, vai pegar a equipe do Bolívar e depois o Milionários. Flamengo depende só de si, Robson? Não depende só de si. Como ele está na terceira colocação, ele vai depender de resultados até para se classificar também. O Bolívar, como é um adversário direto, o Bolívar já tem 10 pontos e o Flamengo, o máximo que o Flamengo vai chegar na Libertadores é 10 também. Aí tem a questão de saldo de gols, né? Então o Flamengo ainda não depende só de si, mas a situação ainda olhando pelo lado da tabela, dá para se classificar, mas é aquilo, vai depender principalmente de tropeços do Palestino e do Bolívar para conseguir a classificação para a próxima fase da Libertadores. Mas o Flamengo vai ter que fazer o seu dever de casa, que é ganhar os seus 2 jogos no Maracanã. Com o futebol que o Flamengo está jogando, você acredita que o Flamengo vai conseguir vencer os 2 jogos e passar para a próxima fase, ou vai para a Sul-Americana, que é o que pode restar para o Flamengo? É intenso, complicada a situação do Mengão. Quem diria, né? Num grupo E, um grupo teoricamente que o Flamengo era para ser o primeiro colocado, já está até classificado para a próxima fase, e o Flamengo não se ajuda, meus amigos. E agora vamos falar, esse jogo vai ser na próxima semana, mas antes o Flamengo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro, já no final de semana, no sábado, 4 da tarde, o Flamengo enfrenta o Corinthians no Maracanã, com o Tite mega pressionado, né? Tite tem que mostrar, fazer com que o time do Flamengo jogue melhor, o Flamengo precisa jogar melhor, ganhe, né, mais 3 pontos para melhorar na tabela também do Campeonato Brasileiro. Não pode pensar só na Libertadores da América, tem o Campeonato Brasileiro aí também. Então é um jogo importantíssimo. Antes de pensar no Bolívar no meio de semana, na quarta-feira, neste sábado, o Flamengo entra em campo contra a equipe do Corinthians no Maracanã. Como será que a torcida do Flamengo vai tratar, né, os jogadores, vai tratar ali também o técnico Tite, que está muito pressionado. A situação do Tite no Flamengo não está nada boa. Ganhou o Campeonato Carioca, mas de lá para cá desandou. Começou mal na Libertadores, Campeonato Brasileiro também não vem nada bem, e a situação do Tite está bem pressionada. Lembrando que depois desse jogo vem o Bolívar e depois ainda tem o Vasco da Gama, ou seja, vários jogos difíceis e todos eles no Maracanã, o que traz uma pressão maior ainda aos jogadores e também ao Tite. Será que como que vai ficar a situação do Tite, hein? Vamos ver o que acontece. E deixando um pouquinho de lado aí essa questão de jogos, né, o Flamengo pressionado, vamos falar que tem jogador que pode receber proposta, é o Arrascaeta. Parece que o Cruz Azul do México tem interesse no jogador, e não é a primeira vez que se fala disso, hein? Não é a primeira vez que se fala que o Cruz Azul, o time mexicano, tem interesse aí
no jogador. Parece que o Cruz Azul deve fazer uma proposta para tentar tirar o Arrasca do Flamengo. Acho muito difícil o Arrascaeta sair do Flamengo para ir para o México, mas vamos ver aí, né, se pode virar uma novela e o que pode acontecer com relação aí ao Arrascaeta. Lembrando que o Arrasca está lesionado, pode não jogar nesse final de semana contra o Corinthians, talvez volte só contra o Bolívar no meio de semana, jogo aí válido pela Libertadores da América. Meu amigo, o Flamengo está numa situação complicada. Lembrando que o Eric Pulgar também está se recuperando de lesão, temos alguns problemas aí pela frente para tentar solucionar. Vamos ver o que acontece. Esse foi o nosso boletim de notícias do Flamengo. Lembrando que sempre 3h30 da tarde, de segunda a sexta, ao vivo, as nossas últimas notícias do Flamengo e você participa através do nosso chat. Te espero. Até a próxima. Até o próximo boletim de notícias do Mengão. Tchau, tchau.